Então, hoje nós vamos fazer aqui um pão de milho, né, com descarte de levain, tá bom? Eu estou tirando aqui a conserva, a gente não usa, tá? Essa água da conserva, você escorre, olha lá, tô terminando de escorrer. Coloca a quantidade de água que está aqui na descrição do vídeo, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem todos os ingredientes, tá bom? Utilize essa água que está aqui embaixo, não é para utilizar a água da conserva, tá, gente? Então, olha lá. Bate, bate bem esse negócio, bateu, ó como é que ficou lisinho, tá lisinho, reserva, tá bom? Reserva. Agora nós vamos colocar a nossa farinha de trigo, lembrando que, né, se você já acompanha o canal aqui, você bem sabe. Por favor, já deixa tudo pesado, gente. Não faça como eu estou fazendo em cima da balança. Deixa tudo pesado com antecedência, tá bom? Então, bora lá. A farinha de trigo, coloca aí toda a quantidade que está aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar o açúcar. Você pode utilizar o açúcar que você tiver em casa, tá bom? Fermento biológico seco. Mistura esse trem, mistura, dá uma bela misturada esse negócio aí. Um pouco de sal. O sal serve para quê mesmo, gente? Eu já cansei de falar aqui. O sal, ele serve para ajudar a dar a estrutura do seu pão, tá bom? Além, é claro, né, como é um pão doce, ele vai levantar o sabor do pão, tá bom? Acentuar o sabor do pão, tá? Do milho aí no caso. Um ovo, olha lá, faça sempre desse jeito, coloque sempre o ovo numa vasilhinha à parte, não coloque direto na sua massa, tá? Na sua mistura aqui, não. Então, bora lá. Mistura um pouquinho, tá? Se não quiser, não tem problema, não precisa dar essa misturada aí, mas eu gosto sempre de dar uma misturada antes. Deixei ali uma colher, aproximadamente uma colher de ovo, tá? Reserve essa colher de ovo aí, que nós vamos precisar na última etapa. Óleo, você pode colocar óleo de girassol, só não pode colocar óleo de coco, tá bom? Aqui está o meu descarte de levain, tá vendo? O meu descarte de levain tá aqui. Dei uma misturada. Por que que eu estou misturando? Porque como o descarte de levain não é alimentado, é normal e é comum que fique uma aguinha por cima, né? Essa água, gente, nada mais é do que a água que você utilizou para fazer as suas alimentações, né? Então, mistura. Tem gente que joga fora. Eu não costumo jogar fora. Eu gosto da misturada aí, tá bom? Mistura um pouquinho e agora acrescente na sua massa. Olha lá, o meu é bem líquido. O meu descarte de levain costuma ser bem líquido. Por quê? Porque a minha alimentação, ela sempre é um para um para um. O que é um para um para um, Lenita? Um para um é uma quantidade de start. Start é o quê? É lá a sua isca. Então, ou seja, uma parte de isca de levain com uma parte de água com uma parte de farinha de trigo. Tudo igual, ou seja, 20 de descarte de levain, 20 de água, 20 de farinha. Tá? A minha alimentação é assim. Se a sua alimentação for diferente, tudo bem, não tem problema. Cada um sabe como cuida do seu levain, né? E se você está com dificuldade em criar o seu levain e manter o seu levain, aqui embaixo no vídeo eu vou deixar um curso que eu tenho, que eu ensino você a fazer o levain do zero. Aí tem lá pães doces, receitas de pães doces, né? Receitas de pães salgados, tudo muito bem explicado, tá? E aí é só você acessar aqui. Então, bora lá. Mistura, mistura, mistura. Lembre-se sempre, tudo que você colocar dentro do seu bowl, você dá uma bela de uma misturada. Vamos acrescentando aos poucos, tá? Nem sempre a gente vai utilizar tudo isso aqui, não. Aos poucos, tá bom? Se sobrar, depois você faz aí um creme de milho, né? Então, aos poucos, mistura aqui o seu milho batido com a água, tá? Ó, aquela latinha ali é de 120 gramas. Você pode utilizar a latinha que você achar no supermercado, né, meu povo? Eu peguei a menorzinha mesmo de todas.
Aos poucos, gente, eu não sei qual é a farinha que você tá usando, tá? Mistura aos poucos esse negócio. Você tem que ver como é que vai ficar essa massa aí. Presta bem atenção. Agora, com as mãos, eu vou agregando, né? Não coloca mais nada por enquanto. Você vai agregando, misturando bem. Vou colocar já já na minha bancada. Olha lá, eu gosto de tirar toda a farinha do meu bolo. E vou começar a dar a leve sovada. Lembrando que não é para sovar esse pão igual um louco desesperado, não é para ficar rasgando esse glúten aí não, que eu fico vendo um monte de gente rasgando glúten, eu fico desesperado. Vai sovando com a palma, né, aqui bem no finalzinho do punho, a sua massa. Olha lá como é que eu faço. Peço ali na minha mão, mas vou continuar sovando essa massa aí. Precisa de ponto de véu? Não, gente, a sua massa tem que estar lisa só. Sentiu que tá lisa, não tem mais nenhum grumo? Para. Eu já cansei de falar, né, gente? Pão, fazer pão é percepção. Não é para ficar seguindo receita, não. Porque tem muita gente que segue receita, faz tudo igualzinho e no final dá ruim. Por quê? Porque você não entendeu as etapas, tá? É muito mais você entender o que você tem que fazer do que seguir receita, tá bom, gente? Fazer pão é muita percepção. Por isso que a gente faz pão sem luva, porque a gente precisa sentir, né? O tato é fundamental. A gente precisa sentir o que está acontecendo com a massa, tá bom? Olha lá, ela fica uma massa um pouco mais úmida, tá? Olha lá, tá vendo? Ela gruda um pouquinho, sim, não tem problema, não é para grudar muito, grudou só um pouquinho, tá? Gruda um pouquinho na mão e deixa lá, tá bom? Não é massa seca, não é massa muito firme, não. Ela tem que ficar um pouquinho úmida, tá certo, gente? Olha lá, minha massa já tá lisa, agora eu vou cobrir ali e vou deixar. Você tem que fazer essa dobra. Deixa lá descansando 20 minutos, tá? Descansa 20 minutos e aí você faz dobras, tá? Bora lá. Como é uma massa que fica um pouquinho mais úmida, então você não precisa sofrer lá na primeira sova não, tá bom? Olha lá, vai fazendo dobras. Eu gosto sempre de fazer dobras e inverter, colocar as dobras ao final, tá vendo? E agora eu dou uma ajeitada no bolo. Sempre faço assim. Mais outra dobra, ó. 20 minutos depois, outras dobras. Quantas? Quantas o seu glúten ali conseguir, tá? Você vai fazendo. Tá vendo que ela é uma massa um pouco mole, né, gente? Presta bem atenção aí nessa estrutura dessa massa. E agora lá, eu deixei fermentar. Quanto tempo, Lenita, você deixou fermentar? Gente, o tempo dela dobrar de volume. Eu não sei como é que tá a temperatura aí na sua cidade, gente. Eu não sei mesmo. Pode ser que 1 hora, pode ser 40 minutos, pode ser 2 horas. Dobrou de volume, tá na hora de dar o próximo passo, tá bom? E o próximo passo é o quê? Pesar e modelar, né, meu povo? Olha lá, tira do bowl, vou tirar do bowl. Isso aqui, ó. Ah, peraí. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, isso aqui, tá vendo? É o miolo do pão. Se eu fosse fazer tipo um pão na assadeira de pão de forma, isso aqui, ó, é o nosso miolo. Eu só enrolaria, né? Faria um cilindro e colocaria lá para repousar, mas não é o caso, vou fazer tipo brioche. Então, olha aqui, ó, esse aqui, ó, é o nosso miolo do pão. Por isso que a gente sempre vira o bowl de cabeça para baixo quando a gente tira a nossa massa. Então, olha aqui, ó. Ó, se eu fosse fazer, né, na forma de pão de forma, daqui eu já colocaria lá para fazer a outra fermentação, né, para dar o próximo passo para a massa. Então, vou pesar, vou cortar. Vou pesar. Eu gosto de fazer, quem me acompanha já sabe, que os meus pães brioches variam de 45 a 50 gramas. Você pode fazer do peso que você quiser, você é livre, tá bom? Olha lá. Peguei, dividi todo mundo, tá vendo? E aí eu vou fazer 2 tipos de crosta, tá? Vamos lá. Um eu vou usar flocão
e o outro eu vou usar fubá. Então, bora lá. Vamos modelar todo mundo. Olha lá, traz todo mundo para o meio. Quem já me acompanha já sabe como é que se modela pão brioche. Traz todo mundo para o meio, sela bem. Olha lá, sela bem. Boleia, tem que selar bem. Tá bom? Flocão que eu usei. E aqui eu vou borrifar, gente. É borrifar bem pouquinho, tá bom? Essa massa ela já é úmida. Cuidado na hora de borrifar essa água. É só dar uma borrifadinha, tá bom? A gente só precisa umedecer um pouco aqui em cima para poder passar lá. Ó, tá vendo? De novo. Traz todo mundo pro meio. Sela bem a parte de baixo. Borrifa um pouquinho d'água. E passa lá no flocão. Traz todo mundo pro meio. Sela bem. Borrifa um pouquinho d'água. E agora eu coloquei fubá. Ah, não, flocão. Olha aqui. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui. Ó, tá todo mundo aqui no flocão. Tá vendo? Isso aqui em cima, essa crosta é flocão de milho, tá? É só para dar uma repaginada no negócio, para as pessoas saberem que elas estão comendo pão de milho e não broa, tá bom? Mas eu fiz também com fubá, que dá certo para você ver que nem todo mundo tem flocão em casa, né? Compre em supermercado, tá, gente? Qualquer supermercado tem flocão de milho, custa baratinho. Aqui em Vitória custa R$ 2,50 o saco. Olha lá, traz todo mundo pro meio, fecha bem, sela bem baixo, borrifa um pouquinho d'água e vou passar fubá. Olha lá. Olha lá, todo mundo agora já fermentou, já dobrou de tamanho. Eu já coloquei para fazer a fermentação. A fermentação dura quanto tempo? Gente, dobrou de tamanho. Quando você vê que esse negócio já dobrou de tamanho, você vai lá, pré-aquece seu forno a 180 graus. Deixa uns 20 minutos lá. Se você tiver aquele termômetro de forno, melhor. Deu lá 160, 170, 180 graus. Você já pode colocar o seu pão para assar, tá bom? Tá certo? Se não tiver, 20 minutos lá, deixa pré-aquecendo o seu forno e coloca os pãezinhos para assar. Ó, assei. Esse aqui é o de fubá, tá? Aqui em cima é por conta da luz, do reflexo, mas ele tá douradinho, bonitinho. Esse é o com fubá. Olha lá, ó. Todo mundo douradinho, bonitinho, tá vendo como é que fica? E esse é o com flocão de milho, ó. Parei aqui um pouquinho, ó. Tá vendo o flocão? Ele dá uma outra cara pro pão. Ó, tá bom? Tá certo, gente? Entendido? Se você gostou, por favor, curta o vídeo, compartilha. Se você fizer, coloque aqui para mim o que você achou desse pão, que ele fica muito, muito bom. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.